quero que você assista, por favor, um vídeo pequenininho que vai ser repetido. Ele vai passar uma vez e vai repetir, porque é preciso que você preste muita atenção nesse vídeo. Ele é fundamental para você compreender o que vai ser dito depois. Solta, por favor. E eu vou falar de novo para alguém que coloca bloqueio para alcançar pessoas, arrotam tanta santidade e vida com Deus, mas abandona quem pecou. Você precisa conhecer muito sobre Jesus. Aliás, você não tem noção de quem é Ele, porque o Cristo vivo em nós deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. Esse aleluia está fraco para quem entendeu que o Cristo que adoramos é o Cristo que deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. E vou aproveitar para dizer para você que fica gritando aos ventos: deixa lá, tá pagando preço, é a mão de Deus. Quem mandou brincar? Tome vergonha na sua cara. Você é qualquer coisa menos cristão, porque é o Cristo da cruz. Ok, esse vídeo ele tem sido apresentado por muitos ex-crentes e muitos crentes que foram ou estão sendo disciplinados por igrejas, que depois de serem disciplinados por suas igrejas, porque não quiseram viver o compromisso de serem novas criaturas, o compromisso de perseguirem serem cristãos autênticos e terem se corrompido para fazer o que desejam, passam a compartilhar vídeos como esse, colocando na sua timeline com um único objetivo: denegrir a igreja e quase sempre o pastor, por não aceitarem terem sido disciplinados. Esse tipo de pregadores que pregam o texto fora do contexto, com o pretexto de conseguirem ser afamados, ganharem fama, receberem convites para pregar em vários lugares, até fora do país. Por quê? Porque conseguem movimentar a massa de crentes preguiçosos, que não estudam a Bíblia e vivem a correr atrás de pregadores como esse, do chamado avivamento, que não tem nada de avivamento, mas de show performático, que leva as pessoas a ouvirem o que tem comichão nos ouvidos para ouvir, o que satisfaz ao seu caráter corrompido ou inclinado para aquilo que é corrupto, como bem disse o apóstolo Paulo a Timóteo, quando escreveu, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, de acordo com aquilo que estão inclinados, desejosos, mas que é errado. Esses pregadores são famosos, queridos, porque não pregam o que é a sã doutrina, a doutrina sadia, a verdadeira, bíblica. Não são pastores, não tem que pastorear ninguém, porque pastor arranca carrapicho, pastor usa o cajado para fazer a ovelha voltar para o caminho, e para isso ele tem que dar uns toques nela com o cajado. Isso não é nada agradável para a ovelha. Não são pastores, não tem que pastorear ninguém, vivem de pregar aqui, ali, acolá, e recebem muito dinheiro com isso, muitas vezes mais do que um pastor de dedicação integral. E por quê? Porque tem pastores que não pregam nada, não estudaram, não fizeram um seminário teológico, ou fizeram um seminário, mas não tem chamado para serem pastores, não tem dom da palavra, mas são espertos,
convidam esses animadores de plateia gospel, porque esses animadores de plateia gospel movimentam a massa e fazem encher a igreja de crentes vazios de Deus, mas cheios de concupiscência para ouvi-los, e saírem crentes que são crentes, ou terem recebido a bênção da profecia. Eu vou profetizar sobre a tua vida agora, coisas desse tipo. Então saem crentes que receberam a bênção da profecia que foi lançada sobre sua vida, que não passou de palavras de efeito, gerando êxtase e catarse numa plateia que estava ali embevecida por ouvir com que desprendimento. Olha como fala, difícil, parece até que a pessoa não responde. Você já deve ter visto isso inúmeras vezes. E que correm para lá e que correm para cá. Showmans. É men com E, que significa tanto homem como mulher, fazendo esse tipo de papel. Esses tipos de pregadores, amados, e essas mensagens são um desserviço ao reino de Deus, ao Evangelho e à Igreja de Cristo. São cooperadores daquele que está dominando o mundo inteiro. Por quê? Porque mantém alimentando essa massa de crentes religiosos, preguiçosos, indolentes, que não abrem a Bíblia para ler nem para estudar, que tem compromisso com hora para chegar no trabalho na segunda-feira, mas chega atrasado na escola bíblica dominical, no grupo pequeno, no encontro de grupo pequeno, na célula, no domingo, ou seja, o dia que for, que não abrem a Bíblia para ler e que não passam a semana ruminando a palavra de Deus que receberam no domingo. E quantas não são as igrejas que também têm uma palavra de Deus recebida numa quarta ou numa quinta-feira? Tem ainda esse privilégio, mas dão fama, cartaz a pregadores assim, compartilham, recompartilham e fazem viralizar pregadores assim. Em 20 anos de ministério, isso aqui não é frustração, não tem frustração, não mesmo. Aliás, acabei de ganhar um carro zero que ainda nem sei, não vi, não peguei, ainda vou pegar no final dessa semana. Como é que eu posso ser frustrado com um carro zero? Fala sério. Depois de 20 anos, andar com um carro zero aí. É bem verdade, eu queria estar em Viena, mas ninguém me convida para pregar lá. Ninguém me convida para uma noite de avivamento, porque o pastor Cláudio... Não, sabe por quê? Porque eu prego a palavra de Deus. Eu não prego o que dá comichão no ouvido. Sei fazer tudo isso, mas não vou fazer, porque eu tenho integridade com meu Deus. Eu quero ser um cristão autêntico, e como pastor, eu tenho muito temor do que vai sair da minha boca. E eu sei que o que sai da minha boca quando eu estou pregando a palavra de Deus, pelo menos 80% incomoda quem ouve. Mas vou te mostrar por que essas coisas acontecem. Põe o vídeo de novo, por favor. De novo para alguém que coloca bloqueio para alcançar pessoas. Pausa. Arrotam tanta santidade. Eu vou falar para alguém que põe bloqueio para alcançar pessoas, arrota tanta santidade, ou seja, esse tipo de alguém costuma ser um pastor. Esse é um tipo de mensagem mandada, direcionada para líderes. São pregadores, são pastores, quem tem autoridade para exercer disciplina na igreja. Continua. De vida com Deus, mas abandona quem pecou. Você precisa... Pausa. Arrota muita santidade e vida com Deus, mas abandona quem pecou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continua.
Precisa conhecer muito sobre Jesus. Precisa conhecer muito sobre Jesus. Ó, Aliás, você não tem noção de quem é Ele. Você não sabe nem quem é Porque ele. o Cristo vivo em nós deixa 99 e vai buscar ferida onde ela Pausa. estiver. Volta um segundinho. Volta. Aí, põe. Cristo vivo em nós deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. Pausa. Não conhece Jesus, porque o Cristo, ele deixa 99 e vai buscar a ferida onde ela estiver. Cristo deixa 99 e vai buscar as feridas onde ela estiver. Cristo deixa as 99 e vai buscar a ferida onde ela estiver. Solta. Esse aleluia está fraco para quem entendeu que o Cristo que adoramos é o Cristo que deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. Ele vai E vou buscar a ferida. aproveitar para dizer para você que fica gritando aos ventos, deixa lá, tá pagando preço, é a mão de Deus. Quem mandou brincar? Tome vergonha na sua cara. Você é qualquer coisa menos cristão, porque é o Cristo da cruz. Porque o Cristo na cruz aí não continua, mas tudo bem, até já é o suficiente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Porque não interessa o que ela diz ou o que eu vou dizer, se não for aquilo que é o que Deus diz. E o que Deus diz está na palavra, está na Bíblia. Edna, leia por favor do 1 até o 4. Lucas 15. Não, perdão, de 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7. Pode ler, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheios de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Obrigado. Versão que é a nova tradução da linguagem de hoje. Pois não, minha irmã? Certa ocasião, muitos cobradores... Por favor, coloque o microfone bem próximo da sua boca, é isso? Certa ocasião, muitos cobradores de imposto e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem é mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontrar, ficará muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim também havia haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam de arrepender. Muito obrigado. Por favor, vamos voltar ao vídeo. Aliás, você não tem noção de quem é Ele.
porque o Cristo vivo em nós deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. Esse aleluia está fraco para quem entendeu que o Cristo que adoramos é o Cristo que deixa 99 e vai buscar ferida onde ela estiver. E vou aproveitar para dizer para você que fica gritando aos ventos: deixa lá, tá pagando preço, é a mão de Deus. Quem mandou brincar? Tome vergonha na sua cara. Você é qualquer coisa menos cristão, porque é o Cristo da cruz. Ok. Eu quero só que, por favor, qualquer um de vocês aqui que tem uma Bíblia na Nova Versão Internacional, na Revista e Corrigida, na Revista Atualizada, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz que Jesus deixou as 99 e foi em busca da ferida. Cadê a luz? Acha, por favor, vocês ouviram a leitura. Acha, por favor, onde está na Bíblia, onde está no texto do Evangelho, que Jesus deixou 99 e foi atrás da que estava ferida. Isso é heresia. Isso é um desserviço ao reino de Deus. Isso é uma palavra torcida. Isso é corrupção. Isso é, no mínimo, para não fazer mau juízo da pessoa, que eu não estou fazendo mau juízo dela. Demonstra absoluto despreparo de conhecimento bíblico para usar a Bíblia para pegar a palavra de Deus com autoridade, mas consegue arrebentar milhares de pessoas. Prega aqui, ali, acolá. Daqui a pouco está na Lagoinha, daqui a pouco está lá na church, daqui a pouco está não sei que outra church, que agora tudo é church. E está lá com milhares de seguidores, e está ganhando muito dinheiro por vídeo monetizado. Enquanto o pastor Cláudio Barroso é o que fere a ovelha. É o pastor que não vai atrás da ovelha ferida. Eu ouvi de um pastor que eu fui confrontar, porque gente que fez barbaridade sendo membro dessa igreja, gente que comprava carga roubada, gente que receptava coisa roubada, gente que não assinava carteira de membro de funcionário, gente que era agiota e exercia até diaconato, e foi desligado da igreja porque não quis se consertar. Mas teve pastor que abraçou e recebeu de braço aberto. Pastor Batista, da mesma fé e ordem, da mesma convenção, recebeu por aclamação na igreja dele, porque a igreja é dele, não é de Jesus. Se a igreja for de Jesus, a palavra de Deus tinha mandado lá. Quando eu fui confrontar aquele pastor, praticar Mateus 18:15, ora, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. O pecado dele foi um pecado público, mas eu fui procurar ele pessoalmente. Sabe o que eu vi dele? Pastor, eu sou pastor, eu vi umas ovelhas feridas. Eu ia fazer o quê? Eu sou pastor, ia deixá-las no mundo? Elas vieram aqui, eu as abracei, estou cuidando delas. Elas são ovelhas de Jesus, eu sou pastor, eu faria tudo novamente. Eu disse: pois então você continua fazendo, a gente só não vai andar junto, porque para mim você não é pastor, para mim você não é mais nem um homem de Deus, você está em pecado. É por isso, irmãos, que nós temos só aqui em Belfor Roxo, aqui onde nós estamos, num raio de 500 metros, tem mais igreja do que crente. Ou tem mais, quase que tem mais igreja do que ímpio, porque tem muita igreja evangélica aqui ao nosso redor. É muita. A gente tropeça em igreja evangélica aqui. O Rio de Janeiro, a gente tropeça em igreja evangélica no Rio de Janeiro, e as pessoas lotam as igrejas. Por quê? Por causa de pregações como essa.
que inclusive é emotiva. Você precisa conhecer o Jesus. Quem sabe foi uma pessoa também assim, quem sabe alguém que passou por esse tipo de coisa. Porque a Bíblia mostra aí em algum lugar, Jesus está dizendo, em qualquer versão que você tem aí, apresenta para mim uma versão que Jesus está dizendo que ele deixou as 99 e foi atrás da ferida. Não tem. Sabe, amados, essa parábola que Jesus pregou, e eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada, que foi da irmã Edna, que ela leu. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este é Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Jesus propôs essa parábola para eles, esses fariseus e escribas. Então Jesus lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto aos 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está falando de uma ovelha perdida. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando de ovelha perdida. Quando Jesus foi questionado certa vez, ele disse: eu vim para buscar e fazer o quê? Cuidar das feridas? Não, ele disse: eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Mas pregadoras como esta e tantos que estão por aí, eles ficam pelo senso comum. Quem aqui já não viu? Na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, eu fui membro de lá durante muitos anos. Na parede, e muito crente não vê porque ele senta de frente para o altar, mas a parede lá de trás tem um quadro lindo que foi pintado quando aquele salão foi inaugurado. É um quadro do bom pastor. O que é o bom pastor? Tem uma montanha, o pastor está se esgueirando pela montanha para pegar uma ovelha que está agarrada em meio a um espinheiro. Alguém poeticamente, e não tem nenhum erro nisso, imaginou que a ovelha perdida, desgarrada, ela está como? Por estar andando sozinho, fugindo, cheio de pelo, a lã cresce demais para ela. Quando ela passa em algum lugar, ela agarra. Principalmente se ela passar perto de um espinheiro, vai ficar com a lã toda agarrada ali, e aquilo vai feri-la. Não fere não, irmão. A lã é muito espessa. Para ferir o couro de uma ovelha, ela tem que estar sem lã no mínimo. E uma ovelha com muita lã, não é muito saudável para ela não, é muito peso. Quando a gente pensa que o tosquiador está lá, está tirando a lã da ovelha, poxa vida, pobrezinha da ovelha, a ovelha agora ela ficou pelada, vai sentir frio. Não, ele não faz isso no inverno, porque ele não é burro. Faz isso no verão, quando a ovelha não vai precisar tanto daquela lã. Quem aqui já teve cachorro ou tem cachorro, que vê que quando aquele cachorrinho, que o pelo cresce para a direção dos olhos dele, o bichinho quase não enxerga. Se não ficar cortando aquele troço ali, como é que enxerga? Ele anda pelo faro. Já viu? Ele anda balançando a cabecinha. Quando tu corta ali, deu visão para ele, pronto, ele não precisa mais ficar balançando a cabecinha procurando onde é que é o negócio. Não é ferida, irmão, é perdida. Essa parábola que Jesus contou, ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus contou para aquelas pessoas que estavam ouvindo, sobretudo esses fariseus aí, escribas. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei, aqueles que arrogavam muito conhecimento bíblico, eram os caras da religião, eram os teólogos do seu tempo. Quem eram os escribas? O escriba era aquele cara que tinha a responsabilidade de fazer as cópias.
da Bíblia que eles tinham. E aquilo era muito sério. Um escriba, quando ele tinha lá o nome de Deus, ele botava a pena, ele colocava a mão no rosto para não ver, e ele escrevia lá Yahvé, Elohim, Adonai. Tamanha era a necessidade da santidade. Se ele errasse, aquilo que ele estava escrevendo, aquela cópia da Bíblia, não podia ser queimada e jogada fora, não. Por quê? Porque era a palavra de Deus. Mas tinha erro, sim, mas o restante não tinha, era a palavra de Deus. Então tinha que ser guardada dentro de vasos. Eles eram santarrões. Santarrões. E Jesus conta para eles 3 parábolas aqui seguidas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da dracma perdida, e ele conta a parábola do filho pródigo. Agora olha só, nos versículos 1 e 2, todo tipo de pessoas execradas pela sociedade procuravam Jesus. Execradas por serem pecadoras, pessoas rejeitadas pela sociedade judaica como cobradores de impostos. Por quê? Porque eles cobravam imposto para Roma. Era um judeu cobrando para o imperador romano. Isso era inadmissível. Aliás, quem é que gosta de um cobrador bater na sua porta? Qual é a fama de um cobrador de impostos, um fiscal da prefeitura ou do estado? Há pelo menos 4 classes de pessoas que na sociedade são mal vistas. Cobrador de imposto, fiscal, porque diz que é corrupto e ganha muito dinheiro além do seu salário, porque suborna ou aceita suborno. Político, pelo mesmo motivo. Advogado, por coisas escusas que sabe fazer por causa dos meandros da lei. E o outro é pastor. Por quê? Porque dizem que rouba as ovelhas. E nós precisamos de todos eles, não precisamos? Pois é, Jesus conta essas 3 parábolas. A dracma, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Mas nesse versículo 2, esse tipo de gente é quem procurava Jesus. Por quê? Porque a religião não queria eles. Assim como muitas igrejas hoje não querem saber de drag queen, não querem saber de homossexual, não querem saber de drogado. Quantas igrejas? Se entrar uma drag queen para participar do culto, para todo mundo, o pastor vai pregar, tira o olho do pastor, fica todo mundo olhando para a drag queen, fica imaginando, o que ela vai fazer? Será que vai dar um ali? Não presta mais nem atenção na pregação. Se entrar um mendigo fedido, acabou. Não vai sentar do meu lado, não. Já abre até mais as pernas e os braços. É esses tipos de pessoas que procuravam Jesus. Pessoas que eram execrados. Pessoas que a religião judaica não tinha espaço para eles, não. E não é porque estavam meramente feridos, porque eram execrados. Cobradores de impostos, mulheres adúlteras. Você não vê falando sobre o homem adúltero, você fala da mulher adúltera. As prostitutas, os leprosos e aleijados. Por que leproso e aleijado não tinha lugar? Porque eram considerados imundos cerimonialmente, porque eram amaldiçoados por Deus. Daí aquelas anomalias, é o que eles entendiam. E nesses textos, Jesus está confrontando os fariseus e escribas que se julgavam santos porque eram religiosos cerimoniais, eram os chamados tradicionalistas dos nossos dias, engessados em seus dogmas e costumes religiosos, que faziam impossível um pecador ser restaurado, mesmo que arrependido e desejasse conserto. Eu ouço falar de certas igrejas que a mulher pode usar o brinco, ela pode usar até uma maquiagemzinha leve, mas não pode usar batom vermelho, porque alguém foi na igreja pregar e disse que batom vermelho é da pomba gira. Aí a igreja vai e diz que pomba gira
o espírito de adultério, o espírito de prostituição, o espírito de promiscuidade tem a cor vermelha como cor dela. Irmão, quem foi que inventou a cor? Quem criou, melhor dizendo, a cor? Quem foi? Deus. Como é que uma igreja pode dizer que a mulher crente não deve colocar batom vermelho, porque batom vermelho é coisa de um espírito de prostituição? Então, se a irmã tiver com batom vermelho, a irmã tem um espírito de prostituição. Tem alguma irmã com batom vermelho, igreja? Pode ser fofoqueira, pode ser preguiçosa, pode ficar batendo de frente com o marido, pode ser o corisco, só não pode botar o batom vermelho. Jesus está chamando a atenção deles quando ele conta essas parábolas. Jesus está falando, amados, de salvação e não meramente de reintegração à igreja de alguém que saiu dela porque foi disciplinado. Jesus está falando de pecadores perdidos, ou seja, sem salvação, sem esperança. É aquela mulher adúltera que Satanás já colocou na cabeça dele, ou aquele homem adúltero que perdeu a família e já colocou na cabeça dele: não tem mais jeito não. Agora é ficar com um, ficar com o outro, porque ninguém mais vai te querer. Você já passou na mão de um e de outro, quem que vai te querer mais? E não adianta entrar para a igreja também não, que você pensa que lá só tem santo. Os homens lá também vão bater o olho para você, só vão pensar naquilo. Você não vai encontrar um crente, alguém que realmente vai olhar para você com dignidade e vai dizer assim: eu quero para casar comigo, porque se converteu, eu estou vendo que é uma nova criatura em Cristo. Sabe, pode parecer insensato para o pastor deixar 99 ovelhas para procurar apenas uma, mas o pastor, na parábola, sabia que os 99 estariam seguros no aprisco, ainda que lá no deserto, enquanto a ovelha perdida estava em perigo. Como cada ovelha era de grande valor, o pastor sabia que valeria a pena procurar diligentemente, com cuidado, por aquele que estava perdido. O amor de Deus pelo indivíduo, amados, é tão grande que ele busca cada um e se alegra quando é encontrado. A festa no céu quando um pecador se arrependimento é para quem cometeu pecado, ferida é para quem foi machucado. Jesus se associou com os pecadores porque ele queria trazer as ovelhas perdidas, pessoas consideradas sem esperança, pessoas distanciadas do evangelho do reino de Deus. Antes de você ser um crente, Deus te procurou e ele ainda está buscando aqueles que ainda estão perdidos. É por isso que a nossa missão é trazer pessoas para, não é trazer gente que está ferido porque foi disciplinado e saiu de uma igreja. Esse tem que voltar lá naquela igreja, arrependido do seu pecado e consertar. A menos que de fato lá naquela igreja ele tenha sofrido, ou ela tenha sofrido alguma coisa que de fato foi errado, mas da parte de quem estava liderando, porque isso acontece. Não é porque é pastor que não comete erro não, pode ser que cometa. Mas quem é que vai ajudar essa pessoa? Um pastor. Aí o pastor pega e diz: não, querida, bom, não precisa voltar naquela igreja não, vem cá, a gente cuida de você, eu sou pastor, eu vou cuidar de você, uma ovelha ferida, entra para o aprisco meu, porque de Deus não é não, o do Senhor é volta lá para consertar, dá oportunidade para aquele que te feriu se consertar, reconhecer. Primeiro vai até lá e pratica Mateus 18:15. Não recebeu, leva 2 contigo. Não teve jeito, aí filhinho, esquece aquela igreja e aí sim vai para a igreja que você acredita ser uma igreja de Cristo, e que o pastor, sabendo de tudo isso, não te recebeu de cara, mandou você voltar lá e praticar Mateus 8:15 e 16. Podemos entender um Deus que perdoa os pecadores que vêm a eles por misericórdia, mas um Deus que gentilmente procura pecadores e então os perdoa com alegria, deve possuir um amor extraordinário, não?
Foi isso que ele fez. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não está falando de ferida aí não. Está falando de cuidar de ferida. Está falando de transformar a vida. Transformar a vida significa também curar a ferida. Mas quem só cura a ferida não transforma a vida. O bandido chega lá no pronto-socorro. Ele tomou tiro, trocando tiro com outro bandido ou então com a polícia. Ele está entre a vida e a morte. Ele fica internado. A família chora. Os pais, quem sabe, até da igreja, faz corrente de oração. Aquele sujeito, Deus dá uma oportunidade a ele, ele é salvo, não morre. Sai dali e volta para o crime. Adiantou o que cuidar da ferida? Se não transformou a vida. Médico cuida de ferida. Pastor não é para cuidar de ferida só, não. Pastor, como qualquer crente, é para transformação de vida. É levar o evangelho da salvação. Olha para quem está do teu lado. Se é crente em Jesus, não está salvando ninguém como instrumento de Deus, levando a salvação para ninguém, está em pecado. E talvez Deus deixou você viver mais um dia para você se consertar e começar a fazer o seu papel, porque Ele não te salvou para ficar sentado esperando que entre mais um perdido aqui. Vai entrar mais um perdido, nossa igreja vai chegar. Ou então o pastor vai ser aquele pastor que prega da ferida, aquele pastor que rodopia, o pastor que aí a igreja, ó, que é o que mais tem aí. O pastor mesmo nunca prega, ou quase nunca prega. Se ele pregar é uma desgraça, a igreja vazia. Aí tem que trazer uns animadores de auditório, um showman gospel, para pregar umas besteiras, mas que o povo gosta de ouvir. Porque quem é que não tem ferida? Quantos maridos estão aqui que foram feridos pelas suas esposas essa semana? Quantas esposas estão aqui que foram feridas pelos seus maridos essa semana? Quantos filhos estão aqui que o pai não feriu você? Quantos pais estão aqui que os filhos não te feriu? Com uma palavra, um momento, uma malcriação, uma insubmissão, uma rebeldia, uma arrogância, um ato de prepotência. Aí a gente vem para cá para a gente receber uma palavra para sair daqui com a ferida sarada. A gente precisa sair daqui transformado pela renovação é transformação. Dizem que a igreja é hospital. Irmão, a igreja não é hospital não. Igreja não é para cuidar de ferida. A igreja é lugar de pessoas arrependidas, que receberam Jesus como seu único e eterno Senhor e Salvador. Igreja é uma palavra que quer dizer chamado para fora, tirado, saído para fora do mundo de pecado, para imergir, ser batizado no corpo de Cristo chamado igreja, em que cada um, salvo por Jesus, é capacitado pelo Espírito Santo com um dom espiritual para servir os propósitos de Deus. Jesus não perdoou quem não tivesse arrependimento. Sabia disso? A palavra de Deus diz: se você chorar porque está ferido pelos pecados, clama ao Senhor que Ele vai te perdoar os pecados e te livrar de toda justiça. É assim que está escrito? O que está escrito? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda justiça. Não é porque está ferido e está dizendo: Senhor, olha o Beto, o que o Beto fez comigo, Senhor. E tem um que diz assim: baixa a mão sobre ele, papai. Tem que confessar o pecado, abandonar. É transformação pela renovação do entendimento. Por isso Jesus instruiu em Mateus 18:15 a 18: ora, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Te ouviu? Ganhaste teu irmão.
Não te ouviu? Leva ainda 2 ou 3 contigo, leva ainda 2 contigo, para que pela boca de 2 testemunhas tudo seja confirmado. Não ouviu? Leva para a igreja. Se não ouviu a igreja, considera como gentio e publicano. Considera como gentio e publicano. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Olha o texto. Quem é que buscava Jesus? Publicanos e pecadores. Jesus diz: considera como gentio. O que é gentio? Gentio eram aquelas pessoas que não tinham direito de entrar no templo. Podia não. Não era da nação de Israel, não era judeu. E nem publicano. Por quê? Publicano cobra imposto para Roma. Imagina. Jesus diz: assim como vocês tratam gentios e publicanos, não dando a eles direito de entrar no templo, sejam estes tratados. Quem? Aquele que não quiser se consertar dos seus erros. Apóstolo Paulo vai dizer: nem coma com essas pessoas. Ou seja, não tem que ter comunhão, não tem que ficar indo lá no Facebook e curtir, não tem que ficar aí visitando na casa, não tem que ter, não, porque é disciplina. Mas enquanto tiver crente, pastor e igreja que recebe as pessoas que estão em pecado sair da igreja por disciplina, vai continuar essa desgraceira que a gente está vivendo aí. A bandidagem tomando conta da sociedade, o governo não tendo poder para fazer nada e a igreja chorando, que a igreja também é composta por cidadãos do lugar. Vamos ficar vendo aí, fulano sai da igreja, irmão, saiu da igreja, mas está prosperando, está lá com o negócio lá, cresceu, está lá, está indo bem a beça. Ei, o mundo está sob o domínio do diabo. Significa dizer que recursos financeiros, recursos políticos, recursos de influência, está na mão dele, ele dá a quem ele quer. Ele chegou para Jesus e disse: está olhando aqui, todas essas cidades aqui, esses reinos aqui embaixo, está vendo? Lá embaixo, vou te dar tudo isso aí, você vai ficar por cima da carne seca com essa gente toda aí, você só tem que me agradar. Então, meu irmãozinho e minha irmãzinha, não fica assustado nem achando que tem alguma coisa estranha, porque uma pessoa foi disciplinada em uma determinada igreja porque não quis consertar a vida, continua andando no erro e está prosperando lá fora. Prosperidade material não é prosperidade com Deus necessariamente. Prosperidade tem que ter paz, equilíbrio e... Então fica cuidando, porque a história está só sendo escrita. Não faça juízo. Jesus disse: não faça juízo de nada, deixa que o juiz é Deus, mas pelos frutos os conhecereis. Então espera para ver o fruto. Jesus não rejeitou a disciplina, ao contrário, ele a estabeleceu para a igreja. Veja que na parábola do filho pródigo, Jesus conta 3 parábolas, né? A da ovelha perdida, depois a da dracma perdida, e depois vem a da... Não vem a da, vem do filho pródigo. E o filho pródigo, ele estava perdido? Estava ou não estava? Estava. Deixa eu te perguntar uma coisa: a ovelha, para ter se perdido, quem foi que levou ela para a perdição? Foi o pastor? Ela saiu do meio das outras ovelhas, ok? Beleza. A dracma perdida, ela estava fora de casa, foi alguém que foi lá, roubou, ela estava perdida dentro de casa, beleza. O filho pródigo, ele não tinha pai, vivia com um padrasto, tratava ele mal, por isso ele foi para o mundo, foi isso? Não. Ele tinha tudo, era herdeiro, tinha um vidão, mas ele não quis estar debaixo da autoridade do pai. Ele queria fazer do jeito dele. Isso chama concupiscência, a inclinação para fazer o que é errado. Ele falou: pai, dá minha parte, eu não quero esperar o senhor morrer não. Divide aí o negócio, que é meu, me dá logo, que eu quero ganhar o mundo, eu quero viver o mundo. Depois tá bom, dividiu lá, deu a parte dele. Ele foi para um lugar distante,
Lá ele viveu o que ele queria, achando que estava na carne seca. O irmão dele lá, você lembra do irmão dele quando ele volta? Fica chateado quando ele volta, porque esse cara, enquanto ele estava lá, eu olhava para ele e dizia assim: pô, o cara está comendo, bebendo, está se divertindo, está fazendo um monte de troço lá, e eu aqui só ralando com o papai. Mas quando veio a fome, aquele filho perdeu tudo, a ponto de, sendo judeu, ir trabalhar para cuidar de porco. Meu irmão, não tem troço mais vergonhoso, imundo para um judeu do que você botar ele para trabalhar com porco. É imundície para ele. Ele estava lá cuidando de porcos para não morrer de fome, comendo as alfarrobas. Ele não comia o porco, mas ele comia a lavagem que o porco comia. Ele comia, não era lavagem, era alfarroba. Era um tipo de coisa brava que colocava lá para os porcos comer, porque tinha seca, fome. Aí o pai, será que o pai dele sabia que o filho estava passando por aquele perrengue? Claro que sabia, irmão. Naquele tempo não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha telefone via satélite, televisão via satélite, que acontece lá nos Estados Unidos, em Roma ou no Japão. A gente está sabendo aqui na hora não, mas a notícia chegava. A seca, até consumir tudo, levou meses e meses e meses e meses, talvez mais de um ano. Notícia ruim é igual fogo em Campina Seca, chega rápido. Claro que o pai já sabia o que estava acontecendo lá com o filho. Meu filho, por certo, eu conheço ele, descabeçado, desmiolado. Se chegou a fome e a seca para todo mundo, um monte de gente que era empresário quebrou, ele deve estar mendigando. Onde está no texto Jesus dizendo que o pai mandou alguém ir atrás do filho? Na sua Bíblia tem isso? Não, né? Onde está aí que Jesus, que o pai pegou e disse assim: ai, eu não consigo nem dormir pensando no meu filho passando por essa situação, eu vou lá. Tem isso na Bíblia? Não, né? Foi preciso o filho passar por tudo que passou, se sentir um execrado e lembrar: na casa do meu pai, os empregados eram tratados com dignidade, como eu aqui não sou. Eu aqui, para cuidar dos porcos, ou melhor, para eu ter o que comer, que é o que o porco come, eu tenho que cuidar do porco, o que é imundo para mim. Olha que ponto eu desci. Mas na casa do meu pai, empregado come à mesa. Foi preciso muito tempo para ele sofrer, ferido pelo pecado dele. Aí sim, para ele pegar e dizer assim: voltarei à casa do meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho. Me recebe como um dos teus empregados, pelo menos para eu ter dignidade e comer à mesa com decência. E porque ele reconheceu o pecado e não esperava, o pai, que representa Deus, o abraçou e o restaurou como filho. Esse é o papel da igreja, é receber todo aquele que se arrepende, mas não é ficar indo correr atrás de quem for disciplinado porque não quis se arrepender e se achando justo, que o errado é o pastor e a igreja. A igreja não, o errado é o pastor. Quem levantou a mão para excluir? Foi o pastor? Mas da igreja eu não falo, porque a igreja é a igreja de Cristo. Mas aquele pastor que está lá, não tem problema não. Pastor é para-raio, faz parte do ministério. Agora, ela diz ali: você toma vergonha. Não ouviram? Bota aquele pedacinho por último. Eu vou usar um pedacinho da fala dela. E vou aproveitar para dizer para você que fica gritando aos ventos: deixa lá, tá pagando preço, é a mão de Deus. Quem mandou brincar? Tome vergonha na sua cara. Você é qualquer coisa menos cristão, porque o Cristo da cruz. Agora eu vou usar essa palavra.
Você que fica indo atrás de pregador como esse, que usa o texto fora do contexto, que não tem conhecimento bíblico, que torce a palavra de Deus para falar aquilo que satisfaz a inclinação da carne, daquele que está em pecado. Você que fica indo ter comunhão com aqueles que saem da disciplina porque não quiseram o conserto da palavra de Deus para viver a verdade, toma vergonha na tua cara e vai para o mundo. Não fica na igreja de Cristo para ser pedra de tropeço. E você que prega esse tipo de coisa, toma vergonha na tua cara, vai para um seminário sério, vai estudar a Bíblia, vai fazer teologia, vai aprender o que é exegese, vai aprender o que é hermenêutica, porque ter dom da palavra não é fazer show gospel no púlpito ou no altar, é falar a verdade, a palavra de Deus, que foi tão simpática que aquele que veio a verdade foi colocado numa cruz como bandido. A gente deve tomar muito cuidado com o que a gente assiste desses pregadores que estão aí na tela. Sabe por que eu raramente, só se for coisa de Deus, vou me tornar um youtuber, vou ter aí 100 mil seguidores, um vídeo meu de pregação, ou um pedacinho, um trechinho de mensagem pregada por mim aí, bombando na internet. Cara, eu acho que eu não vou estar eu acho que eu vou estar no céu, isso não vai acontecer. Não para essa geração que quer ser um cristão autêntico na palavra, mas não estuda a Bíblia, não procura conhecimento da palavra de Deus, não usa os recursos que tem, que Deus proporciona. Que bom que nós aqui queremos ser cristãos autênticos, amém? Que bênção, glória a Deus. Irmão, foi-se o tempo que eu ficava frustrado. Falou no dia de domingo de manhã, meu Deus, eu queria estar aqui com 2 cultos de manhã. Eu sei que eu prego a tua palavra sem, eu não faço firula para encher, mas é o teu poder, Senhor. Mas Deus diz assim, meu filho, muitos são chamados, mas não é tanta gente assim que quer a verdade, não, é pouca gente. Pouca gente. E quantos são aqui que se eu apertar o parafuso na disciplina, vai ficar? Pensa sobre isso, porque você tem a responsabilidade de cuidar da santidade da igreja, a começar da sua. E não é para você não ser uma ovelha ferida, é para você não se ferir com o pecado, porque o pecado fere. Mas para resolver o problema da ferida do pecado, tem que resolver primeiro o pecado. Você não trata uma pessoa com câncer dando remedinho para dor. A pessoa tem que ser submetida a uma radioterapia e fazer ela perder todo o cabelo. A pessoa tem que ser submetida a uma quimioterapia que arrebenta com o organismo dela. A pessoa tem que ser aberta e o médico ir lá e arrancar um pedaço do intestino, tirar o rim, e a pessoa passar a viver fazendo hemodiálise sem rim para poder tirar o câncer. Porque o que fere é o pecado. Então não é dando um remedinho, um Tilenol, para cuidar da dor da ferida. É preciso resolver o problema do pecado. E a igreja que passa a mão no pecado não é a igreja de Jesus, é a igreja do pastor, que não tem, esse sim, vergonha na cara de continuar sendo pastor, subir no altar de uma igreja que não quer viver a verdade do Evangelho. Eu prefiro ser pastor de galinha, de boi, de porco, do que ser pastor de uma igreja que não queira viver a autenticidade do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso eu não estou, com 55 anos, eu não estou buscando
ser envaidecido por um ministério glorioso, com gente, sendo convidado para pregar aqui, ali, acolá. Eu sei que não serei, porque os lugares onde eu fui convidado para pregar, muitos deles se arrependeram. Então não vou ser um cara famoso, não. Não tenho essa expectativa, não. Mas isso é porque eu já decidi. Se eu for artista, eu sou para a plateia de um só, Deus. Eu não quero ser artista para ganhar muita grana, andar de relógio de ouro, pulseira de ouro, terno de alfaiate custando muita grana, sapato, carro, ficando em hotéis, sendo convidado para pregar em outro país, para pregar heresia, para pregar o que o povo tem comichão no ouvido para ouvir. E você é um tolo, uma tola, se você se deixa levar por essas coisas, ao invés de você buscar a palavra de Deus. Nós vivemos num país que tem liberdade, e a gente tem a palavra de Deus para isso. Que Deus nos abençoe na medida em que nós vivamos a verdade e queiramos ser verdadeiramente cristãos autênticos. Cuidado com quem você está andando, porque o ditado diz que quem com porco se mistura, farelo come. Ih, o pastor chamou de porco. Não chamei ninguém de porco. Estou usando o adágio popular para fazer entender que aquele que está andando, se contaminando com o que é errado, errado também estará. Aquele que acoberta erro, está em erro. Aquele que compactua com erro, está em erro. Aquele que não anda pela palavra, está em erro. Então, ou é o que o pastor diz, ou é o que diz a palavra, ou é assim diz o Senhor. Eu ouço tanta gente usando a palavra no púlpito para dizer assim diz o Senhor, e lá vem uma profetada cheia de heresia. Então amadureça, irmão, irmã. Bloqueia esses crentes que estão crentes, que são crentes. Bloqueia essas coisas. Não fica aí compartilhando porcaria. Você é membro dessa igreja? Compartilhe o que essa igreja coloca lá, a palavra de Deus, a pregação. Porque uma de duas coisas: ou você é masoquista por permanecer numa igreja que não tem a palavra de Deus sendo pregado, e por isso você fica compartilhando tudo que é dos outros, ou você é agente do capeta para poder trazer problema para aquilo que é da igreja de Cristo. Então não faz isso não. Se você é um crente, não embarca em nenhuma dessas. Seja um cristão autêntico. Ande pela palavra de Deus. Irmão, se Deus tirasse tudo quanto é pastor da face da terra, mas a Bíblia permanecesse, a palavra de Deus ia sair da terra? Não. Então fica com a palavra, volte-se para ela. Porque quem antes de compartilhar um troço desse aí, tivesse se dado o trabalho, sendo um cristão que busca ser autêntico, e lá na Bíblia, Lucas 15, deixa eu ver o que está sendo pregado aqui. Poxa, será que teria feito isso? Será que teria compartilhado? Eu não acredito não. Então, vamos andar pela palavra. Amém?